Bom, basicamente aqui nessa primeira parte do código ele só faz a importação das bibliotecas necessárias, né? TensorFlow e Keras, né? É, e aí ele informa aqui que ele está usando a base de dados de 70 mil imagens, né? Dividida em 10 categorias, e elas são imagens em tons de cinza de 28 por 28 pixels. Aí aqui ele faz basicamente o download das bibliotecas, né? Organiza, ele está dividindo em arrays, e está falando que a base de teste de dados possui essas imagens de treinamento, esses labels de treinamento, né? E essa imagem de teste e label de teste. O que quer dizer com label é de variando de 0 a 9 os tipos de itens ali na base de dados. Né? Aqui ele classifica por nome as coisas, a gente poderia alterar aqui, mas não é o foco. E dessas 70 mil, ele separou 60 mil para testar, né? E 10 mil para a gente fazer treinamento, né? Basicamente é isso. Aqui ele está simplesmente botando para a gente ver a imagem, a gente vê que varia de 0 a 255, né? E aí ele colocou uma cor, uma barra de cores aqui só para ficar ilustrado. Mas a gente precisa linearizar esse dado, né? Porque senão a rede fica confusa. Então a gente está jogando de 0 a 1 os valores do pixel, né? Então basicamente divide por 255. Aí aqui ele só está plotando, né, 10 imagens, uma de cada item, para a gente ver como é que funciona, né? Como é que é o modelo, né? E aqui ele está fazendo o seguinte, ele está definindo 128 neurônios, né? E aqui nesse softmax aqui ele está apontando que tem 10 itens diferentes e ele está querendo retornar o valor maior, né? E esse valor maior, no caso, vai ser, ele vai jogar um para esse valor e 0 para todos os outros. Basicamente é isso. E aqui ele está informando que é 28 por 28, né? Que é o tamanho da nossa imagem lá. Está fazendo o achatamento da imagem, né? Jogando para uma linha de pixel só, né? Basicamente. Essa parte aqui ele vai fazer a otimização e aqui finalmente o treinamento. No treinamento, inicialmente a gente colocou 10 épocas. 10 épocas a gente obteve uma acurácia de 93%, 93,64%. E na base de treinamentos a gente obteve uma acurácia de 89%. Por que tem a base de testes e a base de treinamento? A acurácia na base de treinamento é uma coisa, né? Porque você está fazendo treinamento, a acurácia na base de teste, no caso, seria uma imagens fora daquela amostra que a gente tem, né, na base de testes. Então, isso aqui de fato vai mostrar a eficácia correta, né? A acurácia correta da nossa rede. A gente pode fazer as alterações, eu vou fazer uma alteração, né? Vou alterar tanto a quantidade de épocas e o número de neurônios para a gente enxergar esses valores, mas vou fazer isso mais para o final do vídeo. Aqui ele vai fazer uma predição, né, as predições das imagens. Ele vê que o valor mais confiável é o nono valor e ele atribui esse como valor correto, né, que é o valor nono da nossa label lá, né, o décimo no caso, né, que a gente inicia em zero, e aqui a gente confirma que de fato está correto. Aqui ele teve o cuidado de printar, né, algumas imagens como azul e vermelho, né, de acordo com o que está correto e incorreto. O azul correto, o vermelho incorreto. A gente pode ver que o incorreto aqui é esse item aqui, né? E a gente vê que esse item aqui, na verdade, ele tem uma certa semelhança de fato, né? Um com o outro. E de fato ele pode confundir. Devido à complexidade da imagem, devido à limitação da rede, é normal, né? A gente ter esse tipo de erro aí, né? Previsto, está dentro do esperado. É, o que depende é que a gente precisa ou não de usar ele, né? Que se atende ou não à nossa necessidade. Agora eu vou fazer a alteração da quantidade de épocas aqui. Observe que o valor deu 93,64%. E eu já volto, vou colocar uma quantidade de 100 épocas. Bom, retomando, 98,7% de acurácia, mas após 10 minutos de código rodando, né? Isso na base de treinamentos. Vamos ver na base de testes agora, ela obteve um resultado de 89%. Teve uma evolução mais discreta, não teve tanta evolução assim se comparado. Outro teste que a gente pode fazer seria aumentando a quantidade de neurônios, né? Eu vou executar isso também. A gente está com 98,7%, né, no treinamento e praticamente 89,5%, né, na base de treinamentos. Aumentando o neurônio aqui. Bom, coloquei 200 neurônios e vou iniciar com o mesmo parâmetro de teste, né, para a gente ter uma base de comparação. Vou iniciar aqui e já volto. Bom, podemos ver com a quantidade maior de neurônios ela atingiu uma acurácia de 98,4%, diferente da anterior, né, que tinha atingido 98,73%, ou seja, foi inferior. E aqui na base de treinamentos a gente vai rodar, ela está com 89,52, a gente vai rodar, ela vai atingir 89,67, 88,67, inferior também. Então vemos que aumentar a quantidade de neurônios nem sempre é interessante para o resultado, né?
Basicamente é isso. A gente poderia melhorar a eficiência dessa rede, talvez melhorando aumentando a quantidade e a complexidade da rede e melhorando talvez também a qualidade das imagens. Mas isso aumentaria a complexidade da rede. Basicamente era isso que eu queria demonstrar do código. Eu até passei um pouco do prazo que o professor solicitou, né, 20 segundos. E basicamente é isso.